Sejamos uma igreja viva, amém? Que nós sejamos assim, essa igreja no altar do Senhor, essa igreja que busca a presença do Senhor. Semana passada, o pastor Eli falou conosco, sejamos uma igreja viva que cumpre a grande comissão. E hoje queremos falar um pouquinho, dando continuidade a essa temática de ser essa igreja viva. E tem um texto de Colossenses que eu quero ler com vocês. Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Se você trouxe a sua Bíblia, ou seu smartphone, acesse o seu smartphone, você também que acompanha pelas mídias sociais. Vamos abrir aí em Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao 8. E também vai ser projetado, se você quiser assim acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Pai, obrigado pela tua palavra viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que seja assim nessa noite, palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que ela penetre em nossos corações a ponto de dividir a alma do Espírito, e que ela fale aos nossos corações, ministrando sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos usar humildemente com aquilo que o Senhor falou ao meu coração, para transmitir a tua igreja reunida aqui nessa noite. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Uma igreja viva que tem gente. Olha só para quem está aí do seu lado e ao seu redor, né? Tem um monte de gente ao seu redor, que bom, né? Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né? Será que daqui a alguns anos nós vamos começar a trazer os nossos pets para a igreja? E o pessoal vai querer trazer o pet para a igreja? O pessoal tem inventado umas coisas meio diferentes aí, né? Mas que nós possamos conservar, né, a doutrina e deixa eles lá, né, que é o lugar deles. Mas a igreja, ela é feita de gente. Uma igreja viva, uma igreja que nós somos, sejamos essa igreja viva que tem gente. E a palavra gente, ela é interessante porque ela resume bem o que nós somos. Ela, ao mesmo tempo que ela pode ser para trazer um tom afetivo ou até pejorativo de alguém, mas ela comunica. Olha só, quando você escuta assim, ele é gente boa. Não é? O Francisco, o pastor Francisco, é gente boa, meu amigo Chiquinho. Amém, né? Então, eu não preciso caracterizar quem é o Francisco. Eu falei, pastor, mas quando eu falo só Francisco, quando eu falo só o João, mas eu falo que ele é gente. Então eu tô trazendo para o meu universo, eu estou trazendo para a nossa realidade o que nós somos. Gente. Diferente de pets, diferente de outras espécies que existem e que foram criadas por Deus. E a igreja é isso, ela tem que ser essa igreja de gente. Gente que tem sua profissão, gente que tem as suas características físicas, biológicas, gente que tem o seu jeito de ser, gente que tem o seu histórico comportamental.
gente de todo tipo que se achega na comunidade. E quando nós olhamos aqui a comunidade, a igreja, que sejamos essa igreja viva, nós não estamos falando que só é vivo aquele que é membro da igreja. Tivemos um lindo recebimento no sábado, né, de pessoas que se posicionaram e se tornaram membros atuantes da IPI de Dourados. Quem sabe você não é ainda, mas você é gente dessa comunidade, que precisa dar os passos para que esteja mais perto de Cristo, entendendo essa graça, sendo alcançado por essa, compreendendo e falando, olha, é o meu momento de me posicionar para eu ser gente crente, membro da IPI de Dourados. Mas por enquanto, quem sabe você ainda não é, mas você é gente daqui, você é gente dessa igreja. E quando você sai daqui, as pessoas falam, eu te vi lá na IPI. É verdade, eu sou gente lá da IPI de Dourados, eu sou gente crente, e estou crendo e buscando e crescendo na graça de Jesus. Ela também pode ser para falar sobre a nacionalidade, ou quem sabe o estado social de alguém, né? Gente do campo, gente brasileira, gente humilde. E o nosso slogan que foi feito já há alguns anos, acho que lá atrás, eu não participei dessa construção, eu estava chegando já aqui em Dourados, eu não lembro exatamente o ano, mas foi meados de 2000 que teve esse slogan. Gente feliz que se importa com pessoas. Eu acredito que o grupo que junto construiu, né, essa temática, esse slogan, traduziu muito isso. Gente, né? Gente feliz que se importa com pessoas, gente que se aproxima, gente que está junto, gente que é comunidade, gente que é igreja. Sejamos uma igreja viva de gente. Só que o texto que nós lemos, ele fala sobre gente, ele fala sobre pessoas. Só que ele começa a nos mostrar algumas características desse tipo de gente, dessas pessoas, que se aproximam, que conhecem, que são alcançados pela graça. E aí uma construção na vida dessas pessoas que eu quero construir com vocês aqui nessa noite. Então, essa gente que se aproxima, essa igreja que nós somos, sejamos uma igreja viva de gente, mas gente santa e fiel. Olha só o texto, o que diz o capítulo 1, verso 2, da primeira parte. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos e fala, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Santos e fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Tem uma frase que faz parte até da nossa Constituição e da nossa Código Disciplinar, agora eu não lembro qual que é desses dois, mesmo que nós introduzimos na declaração de membro da IPI Dourados, que diz assim, me comprometo a promover a paz, a pureza e a unidade da igreja. É gente se comprometendo a viver uma igreja onde ele vai desenvolver e promover a paz, a pureza e a unidade da igreja. É gente santa e fiel. Ser santo e fiel não é sermos esses separados, onde nós colocamos um lugar intocável, numa certa posição, em casa ou no altar, em que não podem ser tocados. E é interessante até a história de pessoas que foram santificadas na Igreja Católica Romana. Eu já tive a curiosidade de ler um pouco sobre Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, né, que foram homens, sim, que buscavam uma espiritualidade, uma vida com Deus diferente dessa ideia da santidade, de ser esse separado, a ponto de ser intercessor juntamente com Cristo Jesus. Que isso houve esse desvio da palavra do Senhor, que não nos dá essa direção. Mas eram gente. Madre Teresa, ela foi cuidar de leprosos na Índia. São Francisco, ele abre mão de ser o herdeiro para também cuidar de pessoas. Mas eles entenderam que a santidade era isso, é sujar o pé. E nós precisamos também, às vezes nós cristãos evangélicos, nós pensamos que ser santo, claro que existe um processo de purificação, de deixarmos o pecado, de nos tornarmos gente crente, gente no Senhor, santa e fiel. Então Paulo, quando fala assim, gente santa e fiel, é alguém sim separado, escolhido, lavado, remido pelo sangue de Jesus, aquele que está perto, aquele que busca na palavra, aquele que busca fidelidade no Senhor, mas não é essa pessoa intocável, separada, distante de todo mundo,
que passa e parece que tem algo diferente no sentido de que ninguém pode nem chegar perto. Não. Continuamos sendo gente. Continuamos sendo pessoas de carne e osso. Continuamos a errar. Continuamos a pecar. Mas nós somos gente santa e fiel, que promove a paz, a pureza e a unidade da igreja, que luta por isso, que busca no seu cotidiano da vida, naquelas nossas incoerências, buscarmos, Senhor, tenha misericórdia, para que eu seja uma pessoa melhor. Ser santo não significa ser perfeito, mas ser santo significa ser separado, estar mais perto de Deus. Ser fiel é manter-se constante. Uma igreja viva, uma igreja cheia de pessoas, uma igreja que busca a sua integralidade em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade. Ser santo e fiel quando nós sujamos nosso pé de barro, na poeira da caminhada da vida, no meio aos trabalhos, em meio aos dilemas da vida. Ser santo no momento em que nós estamos bem vestidos. Ser santo no momento em que nós estamos em comunidade, dentro, fora da igreja, no nosso trabalho. Sejamos uma igreja viva, onde tem gente que é santa e fiel. Sejamos uma igreja viva que tem gente com fé e amor. Olha só o que diz o verso 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Olha que interessante. Ele começa falando que essas pessoas são santas e fiéis. E agora ele fala que nessa construção dessa fidelidade, da santidade em Deus, e naquilo que é um passo da fidelidade, ela vai transformar aquilo em fé. E a fé vai produzir o amor pelas pessoas, por outra gente, por outras pessoas, por outros seres humanos, por outras pessoas que um dia poderiam estar no estado como eu um dia estive, e você esteve antes de conhecer Cristo Jesus. No lamaçal de pecados, desprovido da graça de Deus. Mas Deus nos chama a ser essa igreja viva, que tem gente e que age com fé e amor. Fé para buscar um relacionamento com Deus mais profundo. Fé para vencer os obstáculos. Fé para buscar na palavra do Senhor. Mas o amor para nos relacionarmos. O amor para olhar para o meu próximo e amar o meu próximo como a mim mesmo. O amor para eu poder estender a mão. O amor para caminharmos juntos nos dilemas da vida. O amor para chorarmos juntos. O amor para rirmos juntos. E eu achei uma frase interessante nesses dias, pensando sobre essa palavra. Falava assim: como é possível amar a Deus e ter fé em Deus e desprezar as pessoas? Não amar as pessoas. Uma igreja viva que tem gente, confia em Deus, tem fé em Deus e cuida das pessoas. Cuida de gente. Cuida, buscar compreender os nossos dilemas. Tenta sempre estar perto para poder dar um ombro, para compartilhar a caminhada da fé, que é pesada, que é árdua, que é difícil, mas que é feita por gente, que é feita por pessoas. Somos uma igreja viva, uma igreja de gente, uma igreja que caminha com fé e amor. E aqui o Paulo continua então falando que aí dá um desdobramento nesse texto. Porque essa mesma gente que é santa e fiel, essa mesma gente que cultiva a fé, que cresce na fé e cresce no amor, é uma gente cheia de esperança e de frutos. Sejamos uma igreja de gente de esperança e de frutos. Olha só o que diz o verso 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessas esperanças que vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra, da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Há um tempo atrás, o pastor Francisco, que é gente boa, usou uma expressão que aquilo falou muito no meu coração. Ele estava ministrando sobre o dízimo. E aí ele falou algo interessante, que no mundo agrícola, as pessoas, quando produzem, separam as sementes. E as sementes não se comem. Não é verdade, pastor? Eu nunca tinha
né? Acho uma sacada fantástica assim, né? Puxa, aquilo para mim falou, realmente, porque se você comer a semente, você não vai conseguir plantar. E não vai produzir. Então, quando você produz, você separa a semente, que é para produzir novamente. E você come, vende, comercializa aquela que é a parte comercializável. E aí, pensando nessa palavra, também achei algo interessante que falava sobre os frutos. As árvores não dão frutos para alimentar a si mesmo. Elas dão fruto para alimentar outras pessoas. Sejamos uma igreja viva, que dá frutos. Sejamos uma igreja viva, cheia de esperança, para que os nossos frutos alimentem outras pessoas. Os frutos que nós damos não servem para nos alimentar, mas servem para compartilhar, para levar para outros que têm necessidades, que estão sedentos. Vocês e nós devemos sair da terça das esperanças daqui, e vocês, terça após terça, saem cheios de fruto em suas mãos. Essa canção tão bonita que hoje nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor. Você tem esses frutos não para você guardar apenas para você, mas é para você compartilhar. Você ouve a minha palavra, ouviu a palavra da semana passada do pastor Eli, da semana retrasada do outro pastor, mas não deve ser só para você. É um fruto precioso que você recebe, que você deve partilhar. Isso vai gerar em você também a esperança, a expectativa da graça, da presença de Deus sobre você, e essa esperança gera fruto. Gente de fruto, gente que tem frutos na sua vida, gente que produz fruto e que distribui, e que partilha, e que compartilha. Uma igreja viva, uma igreja, sejamos essa igreja viva, e que tem gente nessa igreja, gente de todos os tipos, mas que Deus vai lapidando, que Deus vai trabalhando, gente que chega de todo jeito, gente de toda a profissão, gente de todas as formas, mas que aqui dentro, Deus vai nos levar a uma vida de santidade, a uma vida de fidelidade, a uma vida de amor, a uma vida de buscarmos a palavra do Senhor com fé, a uma vida de renovar a nossa esperança, de termos uma expectativa de futuro. Quem sabe chega aqui com um pensamento para baixo, com um pensamento, um espírito até de morte, mas no nome de Jesus, nessa noite, Senhor quer ministrar sobre a sua vida um renovo do Senhor, um espírito de esperança, um espírito de frutos, que você vai sair daqui alegre e feliz no Senhor. Sejamos uma igreja viva, cheia de gente, cheia de pessoas, e que aqui Deus vai trabalhando em cada um de nós, para que a cada dia sejamos melhores no Senhor, para que a cada dia alcancemos a varonilidade perfeita, porque olhamos para o varão perfeito, que é Cristo Jesus, olhamos para a cruz vazia, e o Espírito Santo do Senhor vem trabalhar em nossas vidas, para que possamos assim ser moldados dia após dia pelo Senhor, ao ponto de entregarmos nossa vida por completo ao Senhor, e aí deixarmos de sermos gente no meio da multidão, gente da terça da esperança apenas, gente que vem campanha após campanha, e damos um passo a mais, gente que faz discipulado, gente que faz o PCA, novos membros, gente que se torna membro, gente que recebe o batismo, e que aí o ciclo continua, porque você vai frutificar, você vai falar com outras pessoas, você vai produzir esperança, você vai doar os frutos que você tem para que outros também se alimentam. E glória a Deus por isso, até que o Senhor venha. Sejamos essa igreja, uma igreja viva no Senhor, que tem gente. E por fim, sejamos uma igreja viva no Senhor, que tem gente que entende a graça de Deus. O Senhor sempre me leva a falar sobre a graça. E esse texto, quando eu li, para mim ele conclui, o apóstolo Paulo, e é um texto introdutório da carta dos Colossenses, em que ele inicia falando dessa gente que está lá, dessas qualificações, essas qualificadoras daquelas pessoas. E ele conclui assim no verso 6, depois ele fala 7, 8, de quem eles foram ensinados, discipulados, aprenderam. Mas no verso 6 ele fala assim, o 5 ele fala,
Assim como acontece entre vocês, por meio da palavra, da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E entenderam a graça de Deus na verdade. O processo de libertação, o processo de conversão, é algo sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Doutrinariamente, nós temos alguns direcionamentos dentro do mundo evangélico. Mas uma das nossas direções, como presbiterianos, é que Deus realiza em nós esse processo. É Ele quem toca, né? Ele que primeiramente faz com que esse corpo e esse espírito que antes estava morto em seus delitos e pecados, é alcançado de forma tremenda, de forma tão poderosa, de forma assim tão sobrenatural, quando a palavra de Deus é proferida, quando a palavra de Deus é pregada, que essa graça é tão poderosa, que ela é irresistível, a ponto de transformar, de trazer vida a esse corpo, a essa alma, a esse espírito que está morto em seus delitos e pecado. E eu me levanto e entendo a salvação em Cristo Jesus, porque eu sou alcançado por essa graça irresistível, essa graça que me alcança. E aqui o apóstolo Paulo está falando que a igreja, e nós somos essa igreja de gente que é uma igreja viva, sejamos uma igreja viva de gente que entende a graça de Deus na verdade. Essa graça que nos alcança. Há uma outra linha, né, só para a gente entender, que fala muito que são os arminianos, de você pregar e fazer o apelo e a pessoa se converter e ela ali tomar a decisão através do seu livre-arbítrio. Existem essas duas posições. E cremos que as duas nos direcionam para o céu em Cristo Jesus. Mas eu sou inclinado a essa ideia da graça irresistível. Também fazemos apelo de conversão, mas a graça irresistível ela é muito tremenda, irmão. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando nós entendemos essa graça, que vem de forma tão irresistível, que transformou o meu ser um dia, há mais de 30 anos atrás, num acampamento de adolescentes, em que eu estava ali com meus 15 anos, e uma canção, e uma ministração, e aquilo foi tão envolvente, que eu naquele jovem, aquele adolescente, eu saio daquele lugar e falo, cara, tem algo diferente aqui, a presença do Espírito Santo toma conta da minha vida e traz um novo em mim. E há mais de 30 anos eu sirvo ao Senhor, porque essa graça é irresistível. Essa graça tem que ser irresistível, e ela é irresistível para a sua vida. E quando nós nos entregamos e compreendemos e entendemos, como o apóstolo Paulo fala, nós deixamos de ser gente que anda de um lado para o outro, gente que é só multidão, gente que só faz campanha, gente que só vem após terça-feira. Não, tudo bem, continue fazendo isso, mas tem que chegar um momento que essa graça, que esse amor de Deus se torna tão irresistível na sua vida, que você se entrega por completo. E você passa a ser gente que entende a graça de Deus. Gente que busca a graça de Deus, gente que se alimenta, gente que frutifica, gente que tem esperança, gente que tem fé. Por isso, nessa noite, essa igreja é uma igreja de gente. Sejamos essa igreja viva, sejamos essa igreja cheia da graça, cheia da presença, cheia do amor de Deus. Mas que nessa noite você está sendo alcançado por essa graça. E diz o apóstolo Paulo que eles começaram a entender em verdade a graça. E a graça ela é tão preciosa, irmãos. A graça ela é tão preciosa que corremos risco de barateá-la, porque ela é de graça. Porque você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar nenhum voto, você não precisa pagar nada financeiramente, você não precisa fazer nenhum tipo de penitência, você não precisa fazer nenhum tipo de promessa, você não precisa fazer nada, ela é de graça. E ela alcança a tua vida de forma tão poderosa, porque ela é tão irresistível, que transforma o meu ser, transformou a minha vida e transforma a sua vida.
E nessa noite, no nome de Jesus, eu vou fazer um apelo aqui. Se você está sendo alcançado por essa graça, se essa graça está aí incomodando o seu coração, é isso. É isso que Jesus está falando contigo, é o tempo, é o seu momento de falar: estou aqui, Senhor. Eu sou dessa comunidade, eu sou gente daqui, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer o discipulado, eu preciso conhecer mais a Tua palavra. Eu preciso estar mais contigo, eu preciso frutificar mais. É a sua noite. Como um dia foi o meu dia, no acampamento de jovens, hoje é a sua noite. É a sua noite de se entregar à graça irresistível de Deus. É a sua noite de se reconciliar na graça irresistível do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos cantar o refrão de uma canção. Tudo é graça de Deus, tudo é graça, imerecido favor que me alcançou, amor que me faz viver. Tudo é graça de Deus, tudo é graça, imerecido favor que me alcançou, amor que me faz viver. Tudo é graça de Deus. Nessa noite o Senhor está com a sua irresistível graça nesse lugar. Não resista. Seja agente crente. Faça parte da comunidade dos discípulos. Faça parte dessa igreja que louva ao Senhor, que é uma igreja viva no Senhor, para a glória do Senhor. E se você nessa noite quer marcar, eu quero orar com você. Se você quer marcar essa noite como sendo esse momento em que você é encontrado por essa graça, como sendo esse momento em que você levanta a sua mão e você fala: Senhor, eu estou aqui, eu entendi. Senhor, eu estava morto, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Primeiro, aqueles que querem ter esse primeiro momento, eu quero orar por você. Se essa é a sua noite, aonde você estiver, fique em pé. Eu não vou te chamar aqui à frente. Onde você estiver, apenas fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. Essa é a sua noite. Esse é o seu momento. Glória a Deus. Esse é o seu momento de se tornar gente, crente, fiel, que busca do céu. Amém. 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 Mais alguém? Segundo chamado. Você quer se reconciliar nessa graça? Você quer falar: Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso frutificar mais. Eu preciso ter mais esperança. Eu quero te convidar a ficar em pé, então, você também, que quer se reconciliar. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas que nessa noite estão sendo tocados pela Tua graça irresistível e que agora estão se posicionando no Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ministrar os corações, trazer vida. Ó Deus, se estavam mortos em seus delitos e pecados, como diz a Tua palavra, nos afirma isso, que agora haja o sopro do ruar de Deus, do fôlego de vida sobre esses que agora, Pai, fazem esse compromisso com o Senhor, não com a IPI de Dourados, mas que agora, Deus, estão sendo lançados no livro da vida, estão sendo assim resgatados pelo Senhor, Deus. Que seja, Pai, uma realidade nessas vidas, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, só possa trazer convicção e que nós como igreja possamos alcançá-los para discipulá-los. Ó Deus, para em breve, Senhor, receberem o batismo, Pai, e crescerem na fé, na esperança, que sejam reconhecidos como santos, como fiéis na Tua casa. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. E aqueles, Pai, que também agora estão se reconciliando, Deus. Ó Deus, às vezes podemos estar um pouco distantes, vacilantes, mas que também a palavra falou o coração, Deus. Traga também sobre essa vida esse renovo no nome de Jesus, Pai. Traga a Tua graça, Deus, uma esperança nova, um amor novo, um fruto novo, Pai. E que eles saiam daqui na expectativa, na esperança de Cristo Jesus, Senhor, sendo renovados por Ti, porque é a graça do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Que seja assim também sobre a Tua igreja, sobre a Tua palavra lançada, Senhor, nas mídias sociais, onde a Tua palavra alcançar, os corações que forem alcançados,
que seja irresistível graça sobre cada um, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.